Pode ser que venha na cabeça de vocês o que eu acredito que vai acontecer com a maioria. Beleza, Malu, super teórico, legal. E agora, por onde eu começo? Eu entendo que é importante eu fazer uma campanha sazonal, mas como eu faço essa campanha? Como eu planejo essa campanha? Como eu defino a meta dessa campanha? Porque antes de planejar essa campanha, eu preciso saber o que eu espero dessa campanha. Quantos eu quero vender nessa campanha? Qual que é o meu objetivo com essa campanha? E por isso que a gente vai entrar agora no papel das metas nas nossas vendas. Porque se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem um planejamento, se a gente não tem um objetivo, qualquer venda serve. Vocês entendem? Vocês não conseguem saber se você foi bem, se você foi mal, se você foi mediano e o que precisa ser ajustado. E a meta, gente, ela é uma bússola. Ela funciona como uma bússola que orienta os esforços da sua equipe. Então é a meta que vai ajudar manter você focado, manter sua equipe focada naquele resultado, em busca de um verdadeiro resultado. Uma empresa que não tem meta definida, que não tem meta mensal, não tem meta semanal, que não tem meta diária, ou que não tem meta para uma campanha sazonal, os vendedores acabam, fazendo o quê? Deixando sempre a última hora. Fica sempre ali postergando, aí vem no final do mês, meu Deus, eu não vou bater o salário que eu queria ganhar. Eles têm a meta, muitas das vezes, nem isso, né? Normalmente os vendedores têm a meta pessoal, mas muitas vezes nem isso, falta vontade ali da pessoa de ter até ela ter a meta dela pessoal. Então, eles vão deixar para o último mês, para a última semana, vão deixar para a última hora e normalmente na última hora a gente não bate meta. Então, gente, uma meta bem definida, ela é fundamental para o crescimento da nossa empresa. Ela é fundamental para a nossa perenidade, ela é fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio, né? Para que ele seja um negócio sustentável. E estabelecer metas claras que permite que a equipe se engaje, se motive, isso é fundamental para que elas alcancem o resultado, né? Então a gente precisa ser claro na hora de demonstrar essas metas, precisa ser objetivo e precisa sim ser atrativo para o nosso cliente interno, que é o nosso primeiro cliente, né? O nosso colaborador, para que sim, eles construam o resultado da empresa. A meta, gente, ela é uma construção diária, não tem como a gente falar, não bati meta no final do mês. Tá, e aí, o que você fez todos os dias? Precisa sim sentar com o colaborador e mostrar os resultados dele semanalmente. Pelo menos semanalmente. Precisa sim ter meta diária, precisa sim ter meta semanal, sabe? Precisa sim ter esse guia, esse norte para que essas pessoas saibam o que elas precisam fazer e os resultados que elas precisam atingir. E isso entram os incentivos que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, para criarmos boas metas, Malu, tá bom, entendi que a meta é fundamental, que a meta é super importante pro resultado, que a meta é super importante pro engajamento, pro desempenho da minha equipe, mas como eu crio uma boa meta? E aí que a gente vai entrar no primeiro momento prático da nossa aula. Eu acho que essa é uma das partes mais poderosas, importantes e fundamentais, sabe, desse day training e também na sua empresa, na construção de uma empresa próspera, como eu tenho certeza que é o que vocês querem construir aqui. E isso começa lá na construção da meta. A meta, gente, como eu disse, ela é uma construção diária e vocês precisam seguir esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês agora, para que vocês criem metas reais e atingíveis, claras e interessantes para o seu time. E o primeiro passo para atingir essas metas que realmente fazem sentido, que vão trazer resultados, é avaliar o faturamento médio, avaliar a sazonalidade, o crescimento do ano anterior. Então é você ter base de comparativo. E aí eu trouxe aqui para vocês saberem o que são essas coisas, né? Então, na hora que vou sentar, Malu, vou sentar para montar minhas metas. Como eu monto as minhas metas? Senta e olha o que você vem faturando mensalmente, de média. E o faturamento médio mensal, gente, nada mais é do que a soma dos seus últimos faturamentos dos meses, dividido pelos números de meses operados. Vamos supor que a sua loja vende aí 100 mil reais, vendeu 100 mil reais, não, esse daqui, tá, beleza, já expliquei pra vocês o médio mensal, deixa eu reforçar aqui. Vamos supor que a sua loja vem faturando entre 100 e 150 mil reais todos os meses. Aí teve um mês que faturou 100, outro 150, outro 80, outro 70, outro 100 de novo, outro 150, outro 170. E aí você juntou todos esses faturamentos dos últimos 12 meses, por exemplo, e dividiu por 12, que foi o número de meses que você operou, e você chegou no faturamento
mensal de 100 mil reais, que é a média de meses que você fatura. Então já temos um indicador. A média que eu faturo todos os meses é 100 mil reais. Beleza? E aí a gente vai para o faturamento médio diário. Vamos supor que a sua loja faturou 100 mil reais no último mês e você operou durante 30 dias. Então 100 mil dividido por 30, você tem um faturamento médio diário de R$ 3.333,33. Isso vai ser muito importante lá na frente, guardem esse número. Aí nós vamos comparar com outro indicador, o faturamento do mês anterior. E isso é muito bom na hora de estar construindo as nossas metas, pra gente olhar pro mês anterior e ver, não, realmente, mês passado, será que esse mês passado foi um mês muito atípico? Não, verdade, foi atípico porque teve Dia das Mães, por exemplo. Então é normal que cresça uns 20, 30, 40% no meu faturamento. Mas vamos olhar para os outros meses, no faturamento anterior. Se o faturamento anterior foi 100, 120 mil reais, faz sentido eu colocar nesse mês uma meta de 200 mil reais? Não faz, né? Então, a gente fazer essa comparação dos resultados de vendas nos meses anterior. Ou também a gente pode comparar, o que eu gosto muito, comparar as metas, comparar as vendas do mesmo mês no ano anterior. Então, vamos supor, pegar ali abril de 2024. Eu vendi 100 mil reais em abril de 2024. Considerando a inflação, nós vamos vender X. Mas vocês vão aprender a fazer tudo isso. Calma. Então, um exemplo aqui. Se o faturamento de março de 2023 foi de 90 mil reais e o de março de 2024 foi 100 mil reais, a gente percebe que tivemos um aumento de 11% de venda. Será que no faturamento de março de 2025 eu vou conseguir faturar 110, 111 mil reais, considerando o meu crescimento dos anos anteriores? Outro ponto muito importante do primeiro passo para você criar uma meta é analisar a sazonalidade do mês. A sazonalidade são as datas que influenciam na tomada de decisão do nosso consumidor, né? Então avaliar se naquele mês tem alguma data que tem mais potencial, como tem Black Friday, no Dia do Consumidor, Mês das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Festa Junina, Carnaval. Então, levar em consideração também a sazonalidade na hora de fazer metas é extremamente importante. E aí eu trouxe até um exemplo de cálculo aqui para vocês, considerando um faturamento médio de 100 mil reais, médio mensal. E aí você sabe que maio é o mês que vende mais, né? O Dia das Mães, e você decide que, olhando para os seus anos anteriores, olhando para os seus meses anteriores, olhando para o seu faturamento médio mensal, você entende que vai ser um mês que vai faturar uns 25% a mais. E aí você decide fazer a sua meta de maio, em vez de ser 100 mil reais, que é a sua média de faturamento mensal, você decide fazer 125 mil reais. Outro ponto muito importante aqui do passo 1 é analisar sua projeção de crescimento. Baseando no seu desempenho dos anos anteriores, dos meses anteriores, a gente precisa identificar as tendências e os padrões de consumo também do mercado, né? Então, ver as tendências. Olha, eu tô crescendo desde janeiro. Eu cresci 5 no mês, cresci 8 no outro, cresci 10 no outro. Tô tendo uma tendênciazinha de consumo, de crescimento. Peraí, deixa eu pesquisar o meu mercado. Não, realmente o setor da moda tá crescendo 15% no ano. Não, mas tem a inflação também, então eu preciso calcular a inflação. Então, não faz sentido eu vender a mesma coisa em março de 2025, sendo que eu tenho inflação, sendo que eu tenho um setor que está crescendo de 15%, um exemplo hipotético, né? Uma hipótese aqui, um setor que está crescendo 15%. Então, todas essas variáveis são importantíssimas na hora da gente construir a nossa meta. E aí, o que eu trouxe aqui, se você teve um crescimento de 11% no ano anterior, aí você projeta um crescimento de 15%, porque ano passado, nesse mesmo período, você cresceu 11%, você pode decidir que você conseguirá crescer 15%. Então, sua meta, ela vai sair daquela meta de faturamento média de 100 mil reais, ela vai para 115 mil reais. E falando tudo isso, gente, eu sei que foi muita coisa teórica aqui, algumas continhas, eu trouxe para vocês, reunido, deixa eu ver, acho que até agora que já vou apresentar para vocês, uma planilha que eu utilizo nas minhas lojas, que é uma planilha de plano de metas. E vocês vão entender tudo isso que eu tô mostrando para vocês de uma forma muito clara, tá? Eu sei que pode parecer assustador nesse momento.
Ah, eu acho que meu mouse tá sem bateria, por isso que ele não tá funcionando. Ou é outro mouse. Tem que procurar outro mouse. Então, eu trouxe aqui pra vocês uma planilha que chama Plano de Metas, tá bom? Essa planilha eu vou conseguir explicar certinho como funciona todas essas coisas que eu acabei de passar pra vocês. Como que funciona tudo isso? Deixa eu tirar isso daqui. Como que funciona esse plano de metas, considerando tudo o que a gente aprendeu agora, toda essa sazonalidade, toda essa projeção de crescimento, toda a média de faturamento mensal, diário, faturamento do ano anterior. Então, vocês vão ver agora na tela de vocês essa planilha chamada Plano de Metas, que eu fiz, eu projetei ela aqui pro nosso evento, mas são essas planilhas que eu utilizo no dia a dia das nossas empresas para montar as metas. Então aqui eu trouxe um exemplo de janeiro de 2024 até junho de 2025, que são os próximos 3 meses, né, que a gente pretende usar essas datas sazonais e aumentar as nossas metas. Então eu trouxe de janeiro de 2024 a junho de 2025, que a gente vai conseguir fazer um grande comparativo. Sempre, gente, trabalhem com pelo menos 3 níveis de meta. Eu gosto de trabalhar 3 porque mais que 3 eu acho que também já fica much, entendeu? Mas eu trabalho aqui com 3 tipos de meta. A gente chama de meta básica, meta super e meta hiper. Então aqui eu trouxe exemplos hipotéticos de faturamento das empresas para que a gente consiga fazer as análises para montar os próximos meses. Então vamos supor que você queira montar a meta de abril de 2025, ok? O que a gente precisa fazer? Olha, vamos considerar que abril do ano passado vendemos quanto? Abril a gente teve uma meta, eu coloquei uma meta básica de 100 mil reais, uma meta super de 120 e uma meta hiper de 138. Mas nós vendemos 130 mil, que é essa abinha aqui do realizado. Vendemos 130 mil reais. Então, 130 mil. Deixa eu analisar agora a minha projeção de crescimento desse ano. Eu vi que a inflação, um exemplo, está 6%, mas eu queria muito crescer acima da inflação. Então, eu vou conversando comigo, tá, gente? Na hora de montar uma meta. Eu vou pensando em todos os cenários. A inflação dá 6%, ok, mas eu queria crescer além da inflação. Então, eu queria crescer pelo menos 10%, que vai dar um crescimento real de 4% só, porque se a inflação está 6%, você está crescendo. Se você está crescendo 10%, você está crescendo só 4% realmente. Beleza, eu queria crescer 10%. Será que faz sentido? Deixa eu olhar para os meus meses. Tá, se eu olhar aqui para janeiro, ó, janeiro versus o ano anterior, aqui ó, versus o ano anterior, deixa eu olhar. Eu cresci 11%, porque eu faturei 95 mil esse janeiro e ano passado eu tinha faturado 85. Legal. Cresci 11%, então tô crescendo mais do que eu esperava. Vamos olhar para fevereiro. Nossa, fevereiro eu cresci só 4%. Tá, mas vamos olhar para março também, então não vamos tomar como base. Cresci 4% versus ano anterior. Beleza. E março? Março eu cresci 14% versus o ano anterior, porque eu tinha vendido 135 mil e aqui agora eu vendi 155 mil. Vamos fazer uma média disso daqui? Deixa eu ver se dá pra ver a média. Acho que não tá aparecendo aqui do lado. Ai, não tá aparecendo a média. Mas se a gente fizer uma média disso daqui, vamos colocar aqui, tá? Pra vocês verem. Vai dar uns 10%. 10,19%. Então, realmente faz sentido eu colocar um crescimento de 10% para abril. Abril eu vendi 130 mil, ok, então eu quero vender pelo menos 130 mil mais 10%. Então, quando a gente vai projetar a meta, o que eu faço? Eu vou colocar aqui com um crescimento de 10%, porque eu já analisei que faz sentido para o meu negócio, eu já analisei o mercado, eu já analisei minhas tendências, né, meu padrão de crescimento. E aí, o que eu faço? Eu comparo abril, que a gente vendeu, a meta básica foi 100 mil reais, então minha meta não vai ser igual a abril do ano passado, vai ser 100 mil reais. E aí eu coloco abril mais os 100 mil reais mais 10%. Mais 10%. Opa, coloquei alguma coisa errada. Esse aqui é vezes. Mais 10%. Então, logo, a minha meta de abril vai ser 110, a minha básica vai ser 110, porque ano passado foi 100 mil. A minha meta super vai ser 132, e ano passado tinha sido 120, e a meta hiper... Ah, tá, deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Eu projetei o crescimento da básica de 10%, né? Essa é a primeira meta. Então, minha meta do ano passado foi 100 mil. Agora ela vai ser 110, já começa porque faz sentido. A gente analisou aqui o nosso crescimento, faz sentido que ela
cresça pelo menos 10%, de acordo com a minha tendência, de acordo com o meu mercado, de acordo com as minhas vontades também, então, e meus desejos, né? Porque isso tem que ser levado em consideração, mas tem que ser uma coisa real. Não adianta você falar, quero crescer 50%, sendo que minha tendência de crescimento tá sendo 5%, né? Impossível. Mas, quando a gente vai fazendo da meta básica para meta super, como que eu calculo? Da meta super para meta hiper, o que eu, Malu, já observei empiricamente, tá bom? Eu sei que existem estudos que falam que da meta básica para super tem que ser 20%, da meta super para hiper acho que 25%. O que eu, Malu, trabalho nas minhas empresas e o que eu acho que fica mais estimulante. A gente não quer que a nossa loja tenha atinge a meta básica. Assim, a meta básica ela precisa ser o mínimo que você precisa atingir de vendas, o mínimo. Nesse exemplo aqui, o mínimo é 100 mil reais, 110 mil reais, né? Então, o mínimo é 110 mil reais. Mas eu gosto de projetar para que nossas lojas atendam pelo menos a meta super sempre. Isso estimula mais a equipe, né? A gente já passa ali da meta básica e a gente vai atrás da meta super. Então, eu coloco um crescimento normalmente de 20%. Em algumas lojas nossas que vendem mais, né, a gente coloca 15%, porque daí a diferença de uma para outra com 20% já fica, quanto maior o faturamento, maior a diferença, né, desses 20%. Então, o que eu aconselho, mas como eu disse, é uma análise empírica minha que eu vejo que funciona. De 110, aqui a da meta básica, para a meta super eu cresço normalmente 20%, tá bom? E da meta super para a meta hiper eu cresço mais 15%. Então, são metas que ficaram alcançáveis, porém são difíceis de conseguir. Tipo, a meta hiper, ela pode ser alcançada, mas a hiper não é uma meta para você atingir todo mês. Né? Uma meta ali precisa atingir uns 20 a 30% no seu ano. Então tem que ser uma meta difícil de ser alcançada, mas possível. Mas que o time precisa entregar muito para atingir aquela meta, né? Então não adianta você começar a fazer metas muito altas, tipo, vou começar a minha básica já com 150 mil, sendo que eu vendi ano passado, eu vendi 100 mil reais nessa época, eu já vou começar com 150. Não adianta, você vai desestimular a sua equipe. E aí a hora que ela percebe que ela não vai alcançar nem a meta básica, ela já vai começar a ficar desestimulada. Por quê? O salário dela é atrelado a batimento de meta. Outra coisa que eu aconselho super vocês fazerem, tá? Fazer um salário escalonado. Então, atingiu a meta básica, sei lá, 3% de comissão. Atingiu a meta super, 3,5%. Atingiu a meta hiper, 4% de comissão. Então, fazer metas escalonadas. Isso estimula a sua equipe a atingir as metas. Então, não adianta você começar com uma meta básica super ousada, super arrojada, sendo que vai ser muito difícil a sua equipe atingir. E aí a meta super e a hiper, então, vai ser impossível eles atingirem. Então, as metas, gente, a gente precisa ter o cuidado, por isso que eu ensinei todo esse passo a passo para vocês avaliarem, de analisar ano anterior, de analisar mês anterior, de analisar a sazonalidade do mês, de analisar tendências de consumo, para que elas sejam reais, para que elas sejam atingíveis, mas que elas também não sejam fáceis. Então, quando a gente olha para trás e analisa tudo isso, a gente consegue sim criar metas atingíveis, mas que também não sejam fáceis, entendeu? Reais, atingíveis, mas que também não são fáceis. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com 3 escalinhas de meta. E aí, se vocês verem aqui, a gente tem os dias de vendas também, para a gente começar a analisar o nosso padrão de faturamento diário. Então, quando eu coloco aqui que o meu faturamento, meus dias de venda, eu consigo dividir a minha meta pela quantidade de dias. No caso aqui, ó, foi o 85 mil, que foi o faturamento que eu realizei, dividido por 30 dias, eu cheguei numa média diária de 2 mil em janeiro, aí 4 mil em fevereiro. Então, se a gente analisar isso, a gente vai ver também o nosso padrão de vendas diária. Então, não adianta eu colocar, por exemplo, uma meta para abril de começar com uma meta básica de 150 mil, vamos supor, colocar uma meta aqui de 150 mil, sendo que abril tem 30 dias. E aí a gente está falando de uma meta de 5 mil reais.
por dia. Será que sua loja vende 5 mil reais por dia? Aí a gente analisa aqui nos nossos... Deixa eu só mudar aqui para vocês verem. E aí quando eu puxo aqui para analisar, eu vejo que a média de faturamento da minha loja, ela tá sendo 4, 3... Dezembro foi mais, né? Foi 11. Mas eu vejo que não faz sentido. Talvez, ou se uma loja que vende mais, já faz sentido vender esses 5 mil. Nesse exemplo aqui, deixa eu ver qual que deu, é porque sumiu aqui essa barrinha do canto, normalmente eu consigo enxergar as médias, mas deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o cálculo da média de quantos que a gente tá vendendo aqui por dia. Deixa eu ver, a gente tá no mês de abril, né? Então deixa eu pegar de abril, vai até deixa eu ver, vai até aqui 21. Então vai de... Então aqui, ó, no caso, nossa média tá até maior. Então aqui tá uma média de R$5.200 que você teve nos últimos meses, porque você pegou meses como dezembro, né, que faturam mais, pegou o Dia das Mães, que fatura maio, né, o Dia das Mães, que faturam mais também, então isso subiu a média pra cima. Então vamos considerar que você tem uma média de R$5.200 por dia. Então, talvez 5 mil reais aqui de média diária faça sentido. Então, talvez a sua média aqui você pode considerar uma meta, aqui você pode considerar como 120 mil, iniciar. Ah, não, então não vou crescer só 10%. Aqui acho que abril dá pra gente crescer mais, porque a gente tá tendo uma média de 5 mil reais diário. Minha média diária vem subindo, porque minhas vendas estão melhorando. E aí vai pra uma super de 144, vai pra uma hiper de 165. É possível atingir? Mas a hiper elas vão ter que se esforçar bastante. Então vocês percebem que é um jogo de conversa com você mesmo, um jogo de análise? Então você olha o seu faturamento médio diário, você olha o seu faturamento médio mensal. Se você olhar aqui, a gente consegue... Deixa eu pegar a média aqui. De abril até... Aqui também não vai, vou ter que pegar. F20, F9 até... Aqui é 21? Aqui não. Aqui não. Isso. Deixa eu pegar aqui a média. Tá sendo aqui uma média de 158 mil de faturamento. Ó, tá uma média ok. Mas aí a gente tem que considerar também que teve meses que a gente puxou aqui, meses que puxam pra cima é dezembro, que você vendeu 350 mil. Aí a gente fala, tá, uma média de 158, mas será que eu consigo fazer isso 158 em abril? Quantos que eu vendi em abril do ano passado? 130. Tá, então acho que 158 para abril tá uma média meio alta. Porque a gente só tem 30 dias, né? Porque tem feriado, tem Tiradentes, tem Sexta-feira Santa. Então tudo isso a gente tem que considerar. Se você abre sua loja todos os dias, ok. Mas se abre em horário reduzido, talvez já sinta, né? Ou se você não abre nesses 2 dias, você não vai ter mais 30 dias de faturamento. Você vai ter aqui só 28. Então a sua média mensal, se você considerar aqui uma média de 5 mil e 357 vezes 28 dias aberto, vezes 28 dias aberto, você tá falando de uma venda de 150 mil. Dá exatamente isso? Deixa eu ver aqui, vezes 28. Dá exatamente isso, tá certo? Dá 150 mil. Então, talvez você consiga atingir isso, já vai atingir aqui uma meta super legal. Então, talvez faça sentido aqui em abril a gente começar a nossa meta com 120, né? Pro nosso time atingir uma meta super, pelo menos. Então, são essas contas, entendeu? Essas perguntas que vocês devem fazer para vocês mesmas na hora de montar uma meta. Então, levar em consideração o faturamento diário, levar em consideração a média de faturamento mensal, levar em consideração a quantidade de dias. Não, Malu, eu vou abrir aqui 30 dias. A minha... É que aqui estava atrelado aqueles 30, por isso que deu errado aqui. Mas a minha média de faturamento é 5 mil. Vamos considerar que a nossa média de faturamento é 5 mil reais, tá, gente? É porque estava atrelado, por isso que deu ruim. Ruim mexer com ele sem zoom. 5 mil, então... Vamos considerar que a sua média de faturamento é 5 mil e aqui os seus dias... Aqui, tá 50 mil. Peraí, pra vocês entenderem mais. Então, considerando sua média, a gente viu que a sua média de faturamento é 5 mil, né? A gente fez a conta aqui, pegando todas as médias diárias, a gente viu que chegou nos 5 mil. Então, se a gente tiver uma média de... Aqui, se a gente abrir 28 dias só, 150 mil já fica alto, né?
Então a gente vai ter talvez uma média de faturamento de uns 140, 144, 150, pode ser que você atinja mais que 5 mil de diária. Então é você fazer essas perguntas para vocês mesmos, considerando média diária, média mensal, média de faturamento, média de crescimento dos anos anteriores, né? Então é considerar a quantidade de dias que você tem no seu mês. Então se você aqui vai abrir só 28 dias, porque você vai feriar 2, ou se você vai abrir 30, muda a sua meta também. Muda como você faz a sua meta. Então é isso, eu trouxe essa planilha aqui para vocês entenderem que é super possível vocês traçarem a meta. Então, vocês coloquem os comparativos do que vocês já executaram, ó, aqui em vermelhinho é o que vocês já executaram, é o realizado. Então, é muito importante que a gente tenha isso registrado. Tá? Registrem todas essas informações para que vocês construam metas cada vez melhores. E para quem quer saber como ter essa planilha, é só vocês ficarem até o final comigo, que eu vou falar exatamente como vocês podem conseguir essa planilha de metas. Vocês têm alguma dúvida sobre a planilha de metas? Agora é a hora de vocês falarem que a gente vai continuar nossa aula. Gente, então vou continuar, tá? Vocês entenderam como que ficou... como montar essa planilha? Entenderam como a gente faz o cálculo dessas metas? Entenderam que isso é uma construção de vários pontos que a gente precisa olhar, sabe? Então vamos continuar. Então o segundo passo na construção de meta é a gente considerar a média do mercado e a nossa inflação. Não adianta na hora da gente estar construindo uma meta a gente falar assim: eu quero crescer 50%. Beleza, mas o meu setor é um setor que está crescendo 50%? Será que faz sentido eu crescer 50% de um ano para o outro? O que eu vou fazer de estratégia? Vou fazer alguma ação nesse mês? Vou baixar preço? O que eu vou fazer para crescer? Tem alguma data sazonal que vai possibilitar que eu cresça tudo isso? Então a gente precisa considerar a média do nosso mercado, precisa considerar a nossa inflação, precisa acompanhar as tendências do varejo, né? Os indicadores do varejo, indicadores do meu mercado, para que isso não fique fora da nossa realidade. E acompanhar a inflação também, né, gente? É extremamente importante na hora que a gente faz meta, né? Porque a inflação, ela nada mais é do que o aumento geral do preço dos nossos produtos ao longo do tempo. Então, quando a inflação está muito alta, a tendência é que os nossos consumidores consigam comprar menos com a mesma quantidade de dinheiro. E isso afeta diretamente as nossas vendas. E como eu disse, tem o crescimento real e o crescimento quando a gente tira a inflação. Então, se você quer crescer 10%, na verdade, se você quer crescer, eu até coloquei aqui um exemplo, se o objetivo é crescer 12% no ano, se o seu objetivo é crescer 12% no ano e a inflação é 6%, para você crescer 12%, você precisa crescer 18%, porque só de inflação você tem 6%. Então, sua meta real deveria ser os seus 100 mil de média diária, média mensal que você teve no mês, vezes 1,18, que é o crescimento que você tem vontade de fazer, os seus 12%. Mas aí, como a gente falou, você vai ter que olhar sua média diária, mensal, você vai ter sua média diária, vai ter que olhar sua média mensal, vai ter que analisar o seu mercado, vai ter que analisar se esse mês tem alguma sazonalidade, vai ter que analisar a inflação, né, a tendência de consumo. Então, tudo isso, não adianta você estipular um número da sua cabeça, tem que ver se isso realmente cabe na sua realidade. Agora, muito importante esse passo 3. Beleza, Malu, aprendi como fazer a minha meta. Agora, como passar essa meta para o meu time, né? Como dividir essa meta de uma forma clara para as minhas pessoas e mostrar para elas que realmente elas podem alcançar. Terceiro passo serve exatamente para isso, é dividir essas metas em objetivos semanais e diários. Então, dividir essa meta total, é muito diferente você jogar, time, eu quero que vocês vendam, sei lá, 150 mil esse mês, tá? Sendo que mês passado vocês venderam 100. Um exemplo, você tá super otimista e você quer um crescimento de 50%. Vamos supor que isso faz sentido, porque é um mês das mães, você vai fazer muitas estratégias, isso faz sentido pro seu negócio. É diferente você jogar 150 mil do que jogar
quais são as metas parceladas. E aí, como a gente faz isso? Eu vou mostrar pra vocês, também tem uma outra planilha que dá pra gente usar, que é essa planilha de controle de metas. Eu acho que já pode até jogar aqui pra minha tela, que eu tô com ela aberta, pra vocês verem. Então, vamos supor que a gente definiu que a meta para o mês de abril é 100 mil reais que a gente quer fazer. A minha meta super eu coloquei 150, coloquei assim, aleatório, tá, gente? Só pra vocês entenderem como funciona essa planilha. Essa planilha é que eu vou mandar para o meu time. Eu não vou mandar só os números inteiros, eu vou mandar os números destrinchados para que eles entendam o que eles precisam fazer diariamente e mensalmente. Então eu mando para o meu time de vendedor e mando para minha gerente também. Então aqui, se eu quero vender 100 mil reais de meta básica, eu tenho que vender 3 mil reais por dia, considerando que o mês tenha 30 dias, tá, gente? Então, 100 mil dividido por 30, 3 mil reais de vendas por dia. Se eu quero vender 150 mil, nosso objetivo pelo menos é a super, né? Igual eu falei pra vocês, a gente tem que bater a hiper, a gente tem que bater tipo uns 20, 30% no mês, a super pelo menos 50% do ano, né? A super pelo menos 50% do ano e o resto a gente pode deixar ali uns 20, 30% também para básica. Vamos considerar que você vai bater 50% super, 20% hiper e 30% básica. Ou nenhuma, né? O que a gente não deseja, que a gente não atinja nenhuma meta. Mas aí vai disso, né? Da gente fazer metas atingíveis, alcançáveis, porém não metas fáceis. Então, se eu quero atingir a meta super, eu tenho que vender 5 mil por dia, porque eu tenho 30 dias e eu quero vender 150. Se eu quero atingir a meta hiper, eu preciso vender 6.666. Então, sua gerente na loja vai olhar e falar, quero atingir a meta hiper esse mês. Então, precisamos vender 6.666,67 esse mês. Beleza? Beleza, time? E aí, a gente vai destrinchar isso para as suas vendedoras. Então, se eu tenho 4 vendedoras na minha loja, eu sei que cada vendedora precisa vender 833 reais no mês, por dia, aliás, para ela atingir 25 mil reais de venda, né? Porque para atingir a meta básica. Deixa eu mostrar primeiro aqui essa divisão por vendedora, acho que vai ficar mais claro. Se eu tenho 100 mil reais de básica para atingir, eu tenho 4 vendedoras, gente, logo, cada vendedora precisa atingir 25 mil reais, como eu cheguei nisso, né? 100 mil dividido por 4 vendedoras. Se eu tenho 150 mil e eu preciso vender, eu quero atingir a meta super, cada vendedora precisa vender 37.500. Se eu quero vender 200 mil na minha loja, eu tenho 4 vendedoras, logo, cada vendedora precisa atingir 50 mil reais. E aí eu passo para as minhas vendedoras, beleza? Para vocês venderem meta básica e ganhar a comissão igual a meta básica, vocês precisam vender 25 mil reais no mês, cada uma. Para vocês venderem meta super, baterem meta super, ganharem percentual de salário como se estivessem batido meta super, vocês precisam vender 37.500 no mês. Para vocês venderem baterem meta hiper e ganharem um salário referente a atingimento de meta da meta hiper, vocês precisam vender 50 mil reais cada uma. E se todas venderem 50 mil reais, logo a loja vende 200 mil e bate a meta hiper. E aí eu passo para essas meninas, né? Passo para as vendedoras. Ó, a meta básica de cada vendedora é 25 mil reais, meta super de cada vendedora é 37.500 e meta hiper de cada vendedora é 50 mil reais. Isso significa o quê? R$ 833,33 por dia, caso você queira bater uma meta básica. Isso significa o quê? R$ 1.250 por dia para você bater uma meta super lá no final do mês. E isso significa o quê? R$ 1.666,67 por dia, caso você queira bater uma meta hiper. Percebe que fica mais atingível do que você falar 100 mil, 150 mil, 200 mil, ou você precisa vender 25, você precisa vender 37.500, você precisa vender 50 mil por vendedora, é mais atingível. E aí a gente pode destrinchar ainda mais, mostrando para elas por semana. Você já mostrou diariamente e agora você pode mostrar por semana. Semana 1, a gente considera, eu divido aqui em 4 semanas, gente. Cada semana com 7 dias e a última semana com a quantidade de dias que sobrou. Se for um mês com 30 dias, vai ser 7, 7, 7, 9 dias a última semana. Ou se for um mês com 31 dias, vai ser 7, 7, 7 e 10 dias a última semana. E aí eu venho e faço o seguinte, a meta básica de vendedoras nada mais é que a meta diária daquela vendedora vezes 7 dias.
Então, temos aqui que essa vendedora aqui precisa vender R$5.800 naquela semana. Deixa eu até ver como que eu calculei isso daqui. Eu coloquei a meta diária da loja vezes o número de semana e dividi pelo número de vendedoras, que são 4 vendedoras no caso. Então, a gente chegou a um número de 5.800 na semana que aquela vendedora precisa vender, a Super 8.750 e a Hiper 11.666. Então, a vendedora bate o olho nessa planilhinha, você pode colar no seu mural, onde você quiser, ela bate o olho nessa planilha, ela vê que na semana, no dia ela precisa vender isso daqui, para bater básica, super e hiper, e na semana ela precisa bater isso daqui, básica, super e hiper. E a sua gerente olha aqui e vê a meta semanal da loja, quantos ela precisa vender para que ela atinja esse resultado. E isso a gente se repete aqui nessas 3 primeiras semanas, que são iguais porque tem 7 dias, e na última semana, como tem 9 dias, ela aumenta. Então isso fica muito mais claro para o nosso time. E aí aqui embaixo eu ainda mando essa planilhinha aqui para as meninas, né, para os vendedores, mostrando o resultado delas. Então vamos supor que aqui a vendedora 1 vendeu R$15.000 na primeira semana. A gente já sabe que ela já atingiu o meta hiper. A gente pode até inclusive fazer uma formulazinha que ele pinta automaticamente, mas aqui não tá puxando. Então ela já vendeu o meta hiper. Se ela vendeu 15.000 na semana, na outra semana ela vendeu 10, ela já atingiu a básica. Já viu que mudou aqui? Então, aí ela continuou vendendo super bem. Ela vendeu, sei lá, mais 15.000 na terceira semana. E aqui na última ela vendeu mais R$12.000. Caiu um pouquinho. Aí já tem a somatória total e mostra aqui quantos que ela atingiu. Que no caso ela atingiu a meta hiper, porque ela vendeu mais que 50.000. E aí o salário dela vai ser proporcional a isso. Aí a outra vendedora, ela vendeu R$10.000 aqui. Aqui ela foi super mal, vendeu 8, vendeu 5 só. Aqui ela também não foi muito bem, vendeu 8. E aqui ela vendeu mais 10.000. Então ela atingiu a básica. Aí vamos colocar outra vendedora aqui que vendeu igual, sei lá, R$10.000 todas as semanas. Aqui vou colocar 10.000 só pra vocês verem que vai sair o faturamento da loja aqui no final. E aqui você tem uma outra vendedora que ficou tipo bem mediana, que vendeu 3.000, que vendeu depois 5.000 nessa semana e vendeu depois uns 4.000 nessa e vendeu na última semana vendeu 6.000. Então, você tem uma vendedora que atingiu o meta hiper, né, que vendeu 52.000, então você fala, poxa, tem uma vendedora que fez mais de 30% do faturamento da loja. Outra que vendeu 33, outra que vendeu 40. Então, uma atingiu a hiper, outra atingiu a básica, outra atingiu a super. E tem uma vendedora aqui, gente, ficou muito para trás de todas, que não vendeu metade do que a que menos vendeu na loja, praticamente. E não atingiu nenhuma meta. Logo, como você não tem vendedoras boas igual essa vendedora 1, a loja atingiu meta básica só, porque vendeu R$143.000, e a meta era 150, super. Então, assim, aqui nessa planilhinha já vai saindo todos os resultados. Então, isso daqui é uma excelente forma de você estar mandando todos os dias esse acompanhamento aqui para o seu time, né, de loja, para saber, olha, como que está seu resultado essa semana? Você já atingiu essa meta, você não atingiu nenhuma meta, você está indo bem, você não está indo bem. E eu também gosto de mandar uma outra planilhinha com os indicadores mais importantes, que eu trouxe aqui para vocês, como ticket médio, PA, número de pós-venda também, que é hiper importante. Só como um exemplo para vocês mandarem. Agora, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando? O que vocês estão... Acho que pode cortar, voltar aqui pra mim. O que vocês estão achando? Vocês conseguiram entender a planilha? Tem alguma dúvida sobre a planilha? Viram como é importantíssimo a gente destrinchar essas metas e não passar metas cheias, tipo, que parecem inalcançáveis para o time? Então, quando a gente destrincha, fica mais fácil de gerir e mais fácil de alcançar. Você tem uma vendedora em loja só, entendi. Seria melhor você dar para ela... Não, você passa a meta para ela... mensal, semanal e diária. E se ela tá se assustando muito com a meta, você tem que refletir. Será que eu tô fazendo metas muito altas? Ou ela se assusta e depois consegue atingir? O que eu aconselho é fazer exatamente aqui. Dividir em metas semanais e metas diárias. E vocês vão aprender mais pra frente, na parte de engajar a equipe, como vocês podem usar bonificações semanais atreladas às metas para que elas possam alcançar esses resultados mais facilmente.
tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Muita coisa, mas é um planejamento para obter resultados. Realmente, é bastante coisa, por isso, igual eu falei, para quem quiser essas planilhas, quiser saber como adquirir essas planilhas, né? Como conseguir entender mais profundamente sobre isso e construir cada vez mais uma empresa forte, próspera e de sucesso, fica comigo até o final que eu vou te ensinar, vou te dar todo o caminho, fiquem tranquilas. Mas é exatamente isso, Gisele, é muito importante pra gente obter os resultados, ter esse planejamento de metas, ter esse planejamento com o time, ter esse acompanhamento contínuo e constante. Hoje eu já não faço isso, né? Eu tenho um financeiro que analisa e apura essas metas todos os dias, mas essas planilhas fui eu que construí junto com o meu financeiro. Os processos por detrás da minha loja, todos eu acompanho. Até hoje, inclusive essa semana eu tava melhorando um processo novo, a gente melhorou o nosso planejamento estratégico de marketing. Eu fui e desenhei o processo como eu queria que fosse feito, porque falei, cara, a empresa tá crescendo, a gente tá abrindo mais loja, a gente precisa ter um acompanhamento do processo cada vez mais no detalhe, entendeu? Vamos melhorar esse processo, ter tudo num lugar só. E aí eu fui, conversei com a minha líder de marketing e falei, vamos fazer dessa forma porque assim vai ficar mais fácil. E aí ela falou, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a gente chegou num consenso para que tudo ficasse num lugar só, para que a gente tivesse essa análise mais rápida, mais real time e fosse mais fácil de enxergar e mais claro. Então os processos, gente, eles são extremamente importantes por isso, porque vocês têm clareza, vocês têm direção, o time fica amparado, as pessoas sabem o que elas precisam fazer, sabem o que esperam delas. Então, o processo é a chave de tudo. Eu fico por trás desses processos até hoje, assim, sabe? Vou falar, a Miss Eventos, você vai falar sobre definição de orçamento para as campanhas? Com certeza. E isso vai muito de acordo com o que você tem disponível para gastar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço para poder acompanhar esse orçamento, tá? Então, assim, temos planilha também sobre isso. Ó, trabalho com área de beleza, como visualizar isso de forma grande, sendo prestadora de serviço? Você pode criar metas para cada setor, tipo time de cabeleireiro, time de maquiador, né? E incentivar eles. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente na parte de engajamento da equipe, como você pode engajar o seu time ainda mais para que eles atinjam esses resultados, tá bom? Mas as metas você pode passar da mesma forma. Eu sei que eles são prestadores de serviço, normalmente salão de beleza são todos prestadores de serviço, mas quando você cria uma meta e mostra pra eles, olha, pra gente vender, pra você ter isso daqui no final do mês, pra você fazer 50 mil de faturamento, você precisa vender 3 mil reais por dia, isso quer dizer que você precisa atender 10 clientes, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Que veio aqui números na minha cabeça, mas você precisa atender 10 clientes, então isso é possível se a gente fizer isso. Então, quanto mais informação a gente traz pro nosso colaborador, pro nosso prestador de serviço, mais poder ele tem, mais entusiasmo, e aí quando a gente cria essas bonificações mensais também por atingimento, incentiva mais ainda o colaborador a atingir essas metas, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então vamos pro continuar? Nosso passo 3. Esse passo 3, gente, na verdade é o passo 4 agora, né? Nosso passo 4, que é definir metas por vendedor, que é o que eu já falei pra vocês, que já tá na nossa planilha. Então definir essas metas por vendedor para que eles tenham clareza de quantos eles precisam atingir. Então vamos pro passo 5, que é acompanhe e ajuste as metas em tempo real. Gente, o acompanhamento constante é fundamental. Não espere até o final do mês e falar, olha aí, você vendeu 15 mil e sua meta básica era 25. Não, gente, o acompanhamento de metas é diário. A gente tem um programinha na nossa loja, as nossas gerentes, semanalmente, a gente manda essa planilhinha que eu mostrei pra vocês todos os dias. Ó, vendedora 1 já vendeu 10, vendedora 2 já vendeu 5, outra vendedora... Todos os dias tem o acompanhamento de cada vendedora, de atingimento de meta da loja. E também, nossas gerentes, semanalmente, elas sentam pra fazer... antes, a gente tem feedback a cada 15 dias, mas semanalmente elas têm a gente chama de ajuste de rota. Elas têm um momento com a gerente que a gente mostra, ó, você tá com ticket médio de tantos, você tá com PA de tantos, você vendeu tantos até agora, você vendeu essa quantidade de bolsa, você vendeu essa quantidade de sapato. Se você vender mais tantas bolsas, se você vender tantos por dia a mais, você vai atingir essa meta. Então, ter esse acompanhamento, uma planilhinha de indicadores, ensinar suas gerentes a analisar isso e passar para o time semanalmente, é fundamental para que o time fale, putz,
cara, se eu vender uma bolsa a mais todos os dias, se eu vender um sapato a mais todos os dias, eu consigo atingir a meta hiper no mês, sabe? Lá no final do mês, a meta é construção diária. Não adianta você esperar só toda semana, ou cada 15 dias, ou no final do mês para fazer o checkpoint com o seu colaborador e mostrar para ele como que tá o resultado dele. Não! Ele não é pro o seu colaborador, não é que ele não é para ele fazer isso, mas você não pode esperar da proatividade, da boa vontade do colaborador de ir atrás, né, e saber quantos que ele vendeu. Você tem que falar, ó, você já vendeu isso, meu filho, ó, e para você fazer isso, se você fizer isso, você atinge a meta básica, você atinge a meta super, você atinge a meta hiper. Claro que a nossa intenção é que os nossos vendedores saibam isso na ponta da língua e se desenvolvam para que eles busquem isso. Mas a nossa realidade, a realidade da grande maioria que a gente vê hoje, não é assim. Então, incentive o seu colaborador a entender dos números dele para que os melhores, né, os que mais se destacam, e o intuito é que você tenha cada vez pessoas melhores que se destacam na empresa de vocês, busquem no final e já saibam disso só por eles mesmos. Mas vocês precisam dar o caminho, vocês precisam dar um insumo, precisam dar a ferramenta. Então, acompanhem constantemente, mandem nos grupos de WhatsApp, mandem as planilhas, imprimam para seu gerente conversar com o time de vocês, utilize planilhas, utilize relatórios de vendas diárias, sistema, o que você achar melhor para avaliar o progresso dessas metas, para mostrar para o time, para ajustar as estratégias e ver, poxa, dia 10 era para eu ter vendido já pelo menos 50 mil reais para atingir minha meta e eu vendi 20. O que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu vou aprontar? Vou fazer uma promoção, fazer uma live, vou fazer parceria com o influenciador, fazer um evento dentro da loja, vou fazer combo. O que eu vou fazer? Vou fazer mais provador pra poder atingir minha meta no final do mês. Então, acompanhe constantemente.